Mais uma videoaula sobre as medidas de dispersão ou de variabilidade, né? Então, na sequência, né, dessas videoaulas sobre esse assunto, nós vamos agora partir para uma outra medida que é muito importante, chamada de medida de o coeficiente de variação, certo? Que vai precisar de algumas informações, né, a respeito das outras medidas anteriormente estudadas nas outras videoaulas, certo? Então, vamos aqui para o slide. Deixa eu capturar aqui uma tela, novamente, para que a gente possa compreender, entender, minimizar aqui, que medida é essa, coeficiente de variação, certo? Então, deixa eu tentar aqui botar na modalidade de apresentação, para que a gente possa, conceitualmente, né, ver o significado dessa medida, né? Tá aqui, coeficiente de variação seria uma quinta medida de dispersão, né? Que é uma medida de dispersão relativa, né? E quando precisamos comparar duas ou mais séries de valores, né? O conjunto de dados, né? A gente, quanto à sua dispersão e variabilidade, esses conjuntos estão expressos em grandezas diferentes, é preciso dispor de uma outra medida. E para contornar essas dificuldades e limitações, podemos caracterizar a dispersão ou variabilidade dos dados de uma maneira relativa ao seu valor médio. Essa medida que mede o grau de concentração dos valores em torno da média é denominada coeficiente de variação. Então, conceitualmente, está aqui abordado essa medida, certo? De modo que, matematicamente, também é muito simples. Basta você fazer uma divisão da média, né? Ou melhor, uma divisão do desvio padrão pela média e multiplicar por 100. Para esse nosso caso, né, da tabela de distribuição de frequência sem intervalo de classe, você viu que 1.17, como está aqui no slide, é o valor do desvio padrão. 4.17 é o valor da média. Se você fizer essa divisão e multiplicar por 100, o teu coeficiente de variação em percentual chega a 41,11%. Né? Então, aí tem uma classificação que a gente pode encaixar o resultado desse coeficiente de variação. Se o coeficiente de variação for menor do que 15%, você pode dizer que o seu grupo de indivíduos tem uma baixa dispersão, né, entre os seus valores e a média, né, em relação à variável que você está estudando. Se ele tiver entre 15% igual a 15% ou maior que 15% e menor que 30%, tem uma média dispersão. E se esse coeficiente de variação for um valor superior a 30%, então esse teu conjunto de dados, em relação à variável que você está estudando, ele é muito diferente, muito heterogêneo, muito disperso, que aí a gente diz que é de alta dispersão, certo? O caso 3, que é interessante também da gente levar em consideração, é para dados tabelados com intervalo de classe. Nesse caso, uma observação importante a ser feita. O parâmetro xi não é mais o valor das observações como dito no caso 2. Você lembra que na tabela de distribuição de frequência sem intervalo de classe, xi, a primeira coluna, fazia referência às observações. Porém, aqui, nesse caso, dados tabelados com intervalo de classe, o xi é o ponto médio de cada intervalo de classe. Nessa tabela aqui, você enxerga bem isso. Nessa primeira linha, você tem os parâmetros, classes, FI, que é a frequência simples, XI, ponto médio de cada classe, XI e FI é o produto entre o ponto médio e a frequência, e a última coluna, muito importante também para você providenciar, é a diferença entre o ponto médio de cada classe e a média ao quadrado, multiplicado por FI, que é a frequência. Ou seja, você precisa calcular ou construir essa última coluna, se no exercício que você estiver resolvendo ou numa questão que você vir, se essa coluna não existir e lhe pedir que você calcule as medidas de dispersão, variância, desvio padrão e coeficiente de variação, você precisa construí-la, certo? Então aqui a diferença entre o ponto médio, repito, e a média ao quadrado, multiplicado pela segunda coluna dessa tabela, que é os valores da frequência simples, certo? Então, vamos lá. Observe também
antes é bom lembrar essa última linha aqui, onde está o somatório dessas colunas. Então, você tem um somatório de FI, que é 50, você tem um somatório de XI e FI, que é 559, e você tem um somatório dessa última coluna, que é 632,88. De modo que, para que é esses valores? Para que é que eles servem? Onde é que você vai encaixar esses valores? Para calcular a variância de uma tabela de distribuição de frequência com intervalo de classe. Você pega aquele somatório da última coluna e divide por 50, que é o somatório de FI. Nesse caso, 632,88 dividido por 50, numa calculadora simples, você encontra uma variância de 12,66, certo? Então, isso matematicamente é a ferramenta algébrica que você vai usar para encontrar o resultado de uma medida de estatística chamada de variância. Ok? Então, aí é esse cálculo simples que você precisa providenciar. É evidente que se pedir para você construir uma tabela como essa, lhe causa um certo transtorno, causa um certo desgaste. É um cálculo exaustivo, porém, se você pegar essa tabela já construída com os valores dessa forma que estão aqui, basta você olhar os somatórios na última linha e encaixar esses valores aqui nessa forma, como você pode ver nesse slide. Passando aqui mais para frente, o desvio padrão, como nós vimos anteriormente, é a raiz quadrada da variância. Qual é a raiz quadrada de 12,66? Numa calculadora simples você encontra raiz quadrada de 12,66, o desvio padrão é 3,56. Pronto. Então, até aí, nós vivenciamos uma medida de posição, uma medida de dispersão absoluta, variância e desvio padrão. Nesse próximo slide, nós vamos ver o coeficiente de variação, que já não é mais uma medida de dispersão absoluta, e sim uma medida de dispersão relativa, porque ela vai relacionar desvio padrão com média. De que forma esse relacionamento acontece? Através de uma divisão, uma operação simples da matemática. Desvio padrão dividido pela média multiplicado por 100. O que é que você precisa fazer agora? Substituir os valores que você encontrou anteriormente de desvio padrão, que é 3,56, dividido por 11,18, que é a média, multiplicado por 100. De modo que o coeficiente de variação é 31,82%. É um coeficiente de alta dispersão, certo? 11,18 é a média dessa tabela. Como é que faz a média, professor? Só lembrando, somatório de XI e FI, 559, dividido pelo somatório de FI, que é 50. Se você dividir na sua calculadora 559 por 50, vai dar uma média de 11,18. Então, se você dividir o desvio padrão por essa média e multiplicar por 100, dá um coeficiente de variação de 31,82%, caracterizando uma distribuição de alta dispersão, ou seja, há uma variabilidade enorme entre os dados dessa distribuição e a média. Ok? Então, finalizando aqui esse assunto de medidas de posição, a gente tem como... tivemos a oportunidade de abordar... deixa eu voltar aqui para a tela. Pronto. Nós tivemos a oportunidade de abordar esse assunto em 3 perspectivas diferentes, que são dados brutos, lá no início, naquele primeiro vídeo, né, onde nós mostramos como é que se calcula a amplitude, né, com dados fora de uma tabela. Depois nós vivenciamos o valor, a medida de dispersão chamada de desvio médio, onde nós encaixamos aqueles mesmos dados brutos dentro de uma tabela para poder extrair o somatório do módulo, como vocês viram e podem se recordar. E aí, na sequência, nós usamos essa mesma tabela para calcular variância, desvio padrão e coeficiente de variação. E no terceiro caso, que são dados dentro de uma tabela organizada com intervalo de classe, também vocês viram como é que se providencia com as mesmas fórmulas, né? Mas para 3 casos diferentes, aí diríamos assim, né? Essas medidas de dispersão, certo? Então, pessoal, eu espero que esses vídeos, né, tenham ajudado. É claro que é longe de uma perfeição, porque, né, nós temos as nossas limitações, né, nesse momento de
de providenciar videoaulas, né, de uma disciplina de cálculo, mas eu espero que essas informações que estavam lá no slide, que eu mostrei para vocês, possam ajudar e fazer com que vocês consigam resolver as questões que lhe apresentaram. Perfeito, pessoal? Um abraço e até o próximo vídeo, ok?